Boa tarde, eu sou Guilherme da turma T2E, do curso de Eletroeletrônica. Hoje nós falaremos do trabalho de máquinas elétricas e COI sobre sensores ópticos de proximidade, sendo sensores abordados nesse trabalho, o sensor óptico de barreira, o retroreflexivo e o difuso. Meu tema é o sensor retroreflexivo. Meu nome é Anthony e eu vou falar sobre sensores de barreira. Boa tarde a todos, me chamo Maicon e meu tema é os tipos de luz e a instalação dos sensores. Boa tarde a todos, meu nome é Vitor Sanches. Meu tema é o sensor óptico difuso. Primeiro tema dos sensores ópticos, a introdução aos sensores. A introdução aos sensores, primeiramente eu vou explicar o que é um sensor. O sensor, basicamente, eu posso falar que ele é um dispositivo que funciona com emissão e recepção de algum estímulo. Mas como assim algum estímulo? Um estímulo que vai estar sendo usado para funcionar como uma comunicação entre receptor e emissor, ele pode ser diferentes coisas, como o calor nos sensores térmicos, movimento, como nos sensores mecânicos, e no nosso caso, sensores ópticos, o uso da luz. Nós temos alguns tipos de sensores. Claro, existem mais tipos de sensores mais específicos a serem abordados nesse trabalho. Vai ser o sensor retroreflexivo, sensor difuso, sensor barreira. Eles têm inúmeras aplicações para segurança e verificação de qualidade de produtos e etc., que nós iremos abordar nesse trabalho, e um pouco da aplicação de cada um desses sensores, a instalação e também algumas coisas a mais. Sensor retroreflexivo. Seu funcionamento. O funcionamento do sensor retroreflexivo, ele consiste na emissão e recepção da luz, assim como os outros sensores. Porém, nesse sensor a gente tem um agente externo, que é o espelho prismático, que ele vai estar refletindo essa luz. E por que a gente tem isso? Além dele ter um funcionamento diferente dos outros sensores, graças a isso, a gente pode ver que, assim como o sensor barreira que vai ser abordado, ele, quando o objeto que passa por esteira, no caso do exemplo aí, a pilha, interrompe o feixe de luz, ele vai estar sendo acionado, por exemplo, aí no slide, acionando uma luz de emergência. E ele também, assim como os outros sensores, tem inúmeras aplicações, como a gente pode ver no próximo slide. O sensor retroreflexivo, ele tem um alcance médio de 10 metros, e ele necessita de um certo alinhamento quase que detalhista para o espelho retroreflexivo estar jogando de volta o feixe de luz para o sensor. Novamente, boa tarde a todos. Como vocês já sabem, me chamo Maicon Braia e estarei falando um pouquinho agora sobre os feixes de luz. Para quem não sabe, os sensores ópticos possuem três tipos de luzes, que é vermelha, infravermelha e a laser. Bom, o tipo de luz é indicado pela sua aplicação, ou seja, pela situação, ele pode ser ou no cotidiano ou nas indústrias. Dando continuidade ao slide anterior, estarei falando um pouquinho melhor sobre as características dos tipos de luz, onde elas podem ser aplicadas. Bom, nesse caso temos o tipo laser. Uma das características do tipo laser é que ela é precisa e pontual, visível aos olhos humanos, indicado para itens menores. A luz laser é altamente diferencial e pode ser focalizada em uma região muito pequena, por isso itens menores, que ela é indicada, como podemos ver um pouco sobre a animação aí. O diâmetro desse círculo aqui, ele é muito pequeno, então isso daí ajuda a focar melhor em objetos pequenos, pessoal. Bom, pessoal, agora eu estarei falando do tipo Red, também conhecido como vermelho. Alguma das suas características é indicado para objetos maiores, simples de alinhar e é uma luz visível aos olhos humanos, como podemos ver aqui na animação. Bom, comparado à luz a laser, a luz de vermelha ela tem uma amplitude muito maior, a luz dela é muito mais ampla. Então, por isso que ela é indicada para objetos maiores. Bom, pessoal, agora estarei falando do último tipo de luz, o infravermelho. Alguma das suas características é que ela é uma luz invisível aos olhos humanos e tem uma maior eficiência em objetos transparentes, como podemos ver aqui na animação.
como as garrafas de vidros, ou etc. Bom, se ela tivesse um tipo de luz, ela tem uma maior eficiência em objeto transparente, porque se ela tivesse um tipo de luz, a luz ia atravessar aqui, ó, mais ou menos assim. Então isso dificultaria o sensor reconhecer o objeto, pessoal. Bom, pessoal. Meu nome é Anthony e eu vou falar sobre os sensores de barreira, seu funcionamento e aplicação. Os sensores de barreira, eles se baseiam na emissão de um feixe de luz infravermelho e na interrupção do mesmo. A separação entre os dois componentes, o emissor e o receptor, eles estão em corpos diferentes, basicamente. Em um corpo fica o emissor e no outro o receptor. O emissor, ele é o responsável por emitir este feixe e o receptor por receber. E quando algo interrompe a recepção deste feixe, o receptor ele é acionado. Aí assim ele desativa um circuito, avisa que algo ultrapassou o feixe, dependendo da sua aplicação. E existe também sensores de barreiras de só um feixe, 2 ou mais, que pode ser usado em áreas maiores de detecção, como em máquinas que estão trabalhando. Aí quando algo ultrapassar, essa máquina para. E agora eu vou falar da aplicação. Esse sensor ele pode ser aplicado em diversas áreas, tanto na indústria como em residência. Por exemplo, na contagem de peças que estão passando de uma esteira. Conforme vai passando e cortando o sensor, a linha, né? Ele vai fazendo a contagem de quantas peças passou e assim por diante. E também na área de segurança, como eu falei, para parar uma máquina ou funcionar como também sensor de presença em casas, que pode funcionar como uma cerca elétrica, só que sem a cerca e sem elétrica. Por exemplo, você põe o receptor de um lado e o emissor do outro. Aí, nesse caso, seria mais útil o receptor e emissor de 2 feixes, que seria uma área maior de detecção. Aí, quando algo iria ultrapassar, interromper esse feixe, iria mandar o sinal para a central de comando e assim acionar os alarmes. Aí, na imagem, no slide, temos o exemplo de contagem em indústrias, aeroportos, de caixas, e também na área de segurança, como eu falei, de alguém colocando a mão numa máquina ali, por exemplo, que está atuando. Aí quando a pessoa colocar a mão, a máquina vai sinalizar e vai parar. Bom, boa tarde a todos, me chamo Vitor Sanches, vou falar sobre os sensores difusos. Bom, esse sensor ele possui um emissor e um receptor do mesmo componente, né? Você deve estar se perguntando, Vitor, mas como que o sensor vai detectar o objeto? Sendo que o Anthony falou do sensor de barreira, o emissor e o receptor são separados, e quando algo passa por eles, ele ativa. O Guilherme falou que o sensor retroflexível, o sensor precisa de um espelho prismático para refletir. Então, como que esse feixe de luz sai do mesmo componente e volta para o mesmo, sem nenhum aparelho auxiliar? Bom, o sensor difuso irá emitir um feixe de luz. Quando o objeto passa por ele, o objeto em si irá refletir. Então, por causa dessa característica dele em si, ele vai ter um tipo de um alcance limitado, curto alcance, por volta de uns 2 metros por aí. Aqui nós podemos ver, né, no slide, o emissor emitindo laser. Quando uma latinha, uma refrigerante passa, o feixe bate nele e volta, entrando assim e emitindo um sinal. Aqui nós temos uma aplicação. Ele pode ser utilizado para a detecção de materiais refletivos ao longo de uma esteira em uma indústria metalúrgica. Podemos ver creio que seja uma panela, né, o laser emite, e por causa dessa reflexão da panela volta para ele. E também creio eu que seja uma placa de lâmina ou de alumínio. Bate e volta para ele. É assim que funciona. Agora estarei falando um pouquinho sobre a instalação. Antes de iniciarmos aprofundadamente a instalação, irei estar falando agora sobre os ajustes dos sensores que nós instalamos, sobre o NPN e o PNP. Bom, a diferença entre eles dois está diretamente em sua saída. Por exemplo, o PNP, a sua saída é positiva, já o NPN, a sua saída é negativa. Por exemplo, digamos que eu quero instalar um NPN com um sensor de 3 fiação, que geralmente tem as cores marrom,
preto e azul. O marrom é positivo, o preto é a saída e o azul é o negativo. Por exemplo, vamos dizer que eu quero instalar agora um NPN. Pegarei os condutores marrom e preto conectado à carga. Já se fosse PNP seria o oposto, ou seja, seria o azul e o preto conectado à carga. Pessoal, agora temos aqui, vou mostrar mais ou menos a simbologia. E isso irá auxiliar vocês a ler diagramas elétricos. Bom, primeiramente temos a simbologia do PNP e NPN, como eu disse no slide anterior. Bom, ela tem essas duas simbologias que vocês poderão estar encontrando nos diagramas, e também temos aqui a simbologia dos três tipos de sensores, o difuso, reflexivo e de barreira. Bom, pessoal, eu acho muito importante estar falando agora aqui sobre a tensão de alimentação dos sensores. Ela pode variar de 10 a 30 volts de corrente contínua. Pessoal, agora estarei falando sobre a instalação mesmo. Não tem segredo. Para isso eu trouxe dois diagramas, um funcional e eu acredito que esse seja um multifilar. Bom, como para vocês compreenderem melhor, estarei explicando através do funcional. Então, temos aqui um sensor de 3 fiação, como eu disse no slide anterior, que tem os condutores preto, marrom e azul. Temos também uma fonte de 24 volts, mas não necessariamente precisa ser uma de 24 volts, pessoal. Pode variar de 10 a 30 volts de corrente contínua. Bom, eu acho muito importante, como vocês podem ver aqui, uma atenção aqui, ó, nunca instale sensores em linhas corrente alternada, pode explodir ou incendiar. Pessoal, eu acho muito importante vocês saberem disso antes de estar instalando um sensor. Eu sei que às vezes vem no manual, mas eu queria dar uma observação. Bom, dando continuidade, também temos o controlador lógico. O controlador lógico, pessoal, é também conhecido como CLP. Falando de maneira mais resumida, é como se fosse um computador especial para a área industrial, para ele controlar processos ou equipamentos. Bom, eu acredito que muitos de vocês já viram aquelas indústrias de máquinas se mexendo sozinhas. Bom, isso é graças ao CLP, pessoal, controlador lógico. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui sobre a vacina. Nós vemos aquelas esteiras e umas máquinas geralmente colocando os frascos de vacinas, colocando líquido, na verdade, nesses frascos, ou às vezes fechando esses frascos de vacinas. Isso é graças ao CLP, que é como se fosse um computador. Ele programa mais ou menos o que a máquina vai fazer, o que o objeto vai fazer e etc. Então, o fio preto, que pode ser a saída, né, NPN ou PNP, é direto ao controlador lógico. Já os condutores marrom e azul é direto da fonte, pessoal. Só isso, obrigado.